Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre, espero que todos estejam respeitando a quarentena e nós, os professores da FARES, estamos fazendo um esforço para gravar essas videoaulas e vocês continuarem os estudos aí de casa. O objetivo da aula de hoje é fazer uma recapitulação dos conteúdos já trabalhados nas aulas presenciais, tais como o conceito de epidemiologia, processo de saúde e doença, o objetivo e aplicação da epidemiologia e também os indicadores de saúde. Então vamos para a aula de hoje. O conceito de epidemiologia, ele reúne três termos gregos, epi, logo e demo, que reunidos eles significam o estudo daquilo que afeta a população. Só que o conceito atual de epidemiologia ele é muito mais abrangente, tá? E trazendo isso para a área da saúde, ele tem o seu foco central no processo de saúde e doença, tá? Na doença e no agravo, ou seja, aquilo que está afetando a saúde do indivíduo. Tá? O conceito de epidemiologia ele reúne vários conhecimentos e tem foco central no processo, na compreensão do processo saúde e doença. Tá? Ele constitui um estudo que é trabalhado nas escolas de ensino superior e até mesmo de pós-graduação, para conhecer os fatores e determinantes de cada doença. Cada doença ou agravo tem seus fatores relacionados a cada um deles, ou seja, aquilo que vai aumentar as chances daquela condição ocorrer. Também a frequência e distribuição dos casos, isso é muito importante, principalmente quem trabalha com vigilância epidemiológica. É necessário ter um conhecimento da onde esses casos estão localizados numa área geográfica e a frequência que ele ocorre em um determinado tempo, tá? Em uma determinada população, com o objetivo central de traçar medidas preventivas e também controlar a doença em uma população, na população humana. Então a gente pode definir a epidemiologia como o estudo dos fatores associados às doenças, frequência e distribuição dos casos nas populações humanas para a tomada de decisão de medidas de prevenção e controle das enfermidades. E a gente vai perceber nas literaturas que o conceito de epidemiologia ele não é um conceito unificado. Na verdade, existem diversos conceitos de epidemiologia. Mas aqui eu trouxe um dos conceitos mais difundidos, que é da Associação Internacional de Epidemiologia, que define a epidemiologia como o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Tá? Independente do conceito de epidemiologia apresentado nas diferentes literaturas, você vai perceber que a epidemiologia ela tem alguns focos centrais. Por exemplo, ele vai sempre discutir a questão dos fatores, tá? Que é aquilo que está relacionado ao aumento das chances daquela doença ocorrer. E também a distribuição em que ele ocorre em uma população humana. Também pode vir acompanhado do conceito base de epidemiologia alguns objetivos, como o caso de prevenção e controle das enfermidades nas populações humanas. Além disso, o conceito de epidemiologia ele não é estático. Desde quando foi concebida essa ciência, o conceito de epidemiologia ele evoluiu muito em função de dois fatores: a base científica e o conceito de saúde e doença. As novas bases científicas vão estar fornecendo subsídios para a melhor compreensão do processo em que a doença vai se manifestar na população, tá? Padrões de condições clínicas, padrões de desenvolvimento social. Então aqui vai estar incluído várias áreas da ciência, tá? Ciências humanas, né? Ciências sociais, ciências naturais, como a biologia, que está incluída a microbiologia, a entomologia, diversos ramos da biologia, as áreas da saúde, né, as áreas médicas e assim por diante. Além disso, né, o conceito de saúde e doença. O conceito de saúde e doença, ele não pode ser interpretado simplesmente a saúde como ausência da enfermidade. Na verdade, o conceito de saúde e doença ele é muito mais abrangente, né? De acordo com
o conceito da OMS, a saúde é definida como o mais completo estado de saúde mental, social. Então a saúde, de uma forma mais abrangente, como é trabalhado atualmente, ela envolve diversos aspectos, como os aspectos sociais, incluindo a comunidade, a amizade, a família, em que os indivíduos vão estar convivendo, os aspectos físicos, o autocuidado, a nutrição, a questão da prática de atividade física, a questão emocional, o ambiente em que a pessoa convive, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, vai fornecer uma condição de propiciar mais estresse ou menos estresse, o estado espiritual, o estado intelectual. Tudo isso vai estar relacionado num aspecto para definir o que é saúde. E aqui eu trouxe um artigo, inclusive que da onde eu retirei essa ilustração, que vai trazer uma definição de saúde de uma maneira mais aprofundada, tá? E tá aqui o link para vocês darem uma lida e darem uma aprofundada aí no conteúdo. A primeira vez que o termo epidemiologia foi citado nas descrições históricas foi relacionado à peste que ocorreu na Espanha, a peste negra que ocorreu na Espanha, que dizimou 1/3 da população mundial. Tá? Então ela teve um foco muito grande relacionado às doenças infecciosas. E até hoje ainda é assim. Mas na verdade, esse é um dos objetos de estudo da epidemiologia. A epidemiologia ela vai trabalhar, ela é muito mais abrangente. Como o conceito de saúde está associado à epidemiologia, também as doenças relacionadas, estudadas pela epidemiologia, também vão incluir outras doenças, como por exemplo doenças do aspecto da saúde mental. Então, depressão, ansiedade, por exemplo, das doenças que vão ser estudadas na epidemiologia e que não tem um caráter infeccioso. Por exemplo, também as doenças crônicas, diabetes, não tem um caráter infeccioso, mas também pode ser trabalhado pela epidemiologia. Então aqui a gente pode ver que a doença infecciosa, por exemplo, como o sarampo, ela ganha um foco maior dentro dos objetos de estudo da epidemiologia. Mas temos também as doenças crônicas, doenças psíquicas e diversos agravos relacionados que vai afetar a saúde de uma população humana. Então, por exemplo, acidente de trânsito pode ser objeto de estudo da epidemiologia? Com certeza. Existem fatores relacionados especificamente para o acidente de trânsito. Então, se eu fosse estudar o acidente de trânsito, que vai afetar, pode ocasionar lesões temporárias ou permanentes em uma população, ela pode ser estudada a partir dos seus fatores. Por exemplo, o horário, o consumo de bebidas alcoólicas, hábitos, rotina de trabalho e assim por diante, tá? Por exemplo, qual é a maior incidência de acidentes de trânsito em uma cidade? Geralmente ocorre quando? Nos períodos de rush, os períodos de pico, quando as pessoas vão sair para o trabalho ou voltar do trabalho. Ou, por exemplo, quando tem durante os feriados prolongados, tem uma maior incidência desses acidentes, inclusive acidentes fatais. E aqui eu trouxe um quadro que vai resumir a maioria dos objetivos da epidemiologia. A epidemiologia tem como objetivo prevenir e controlar as diferentes doenças e agravos que afetam a população. Também tem o objetivo de levantar os dados, fazer o levantamento de dados. O levantamento de dados ele é peça fundamental no estudo epidemiológico. A gente pode ver agora, na pandemia do coronavírus aqui no Brasil, que a indicação da OMS é que seja feito teste em massa na população. Só que como não tem tantos testes no mundo à disposição, então a gente fica à mercê de dados que às vezes não refletem a realidade. Então a gente pode tomar uma decisão de forma menos precisa. Então por isso a necessidade de fazer um levantamento mais preciso e de melhor qualidade, mais abrangente
em uma população, a coleta de dados, tá? Também é um dos objetivos da epidemiologia estudar os padrões da doença. Qual é o padrão da doença do coronavírus, por exemplo, que está em evidência atualmente, que a gente está convivendo atualmente nesse período de quarentena? É que como o coronavírus ele surgiu, né, esse novo coronavírus surgiu recentemente e ele tem a capacidade de infectar humanos de forma muito rápida e nenhuma pessoa da população está imunizada pelo coronavírus, exceto aqueles que pegaram e se curaram agora, né? Então, o cenário de expansão da doença é muito grande, porque qualquer pessoa pode pegar e transmitir para pelo menos mais 3 pessoas em um curto espaço de tempo, tá? Então, é importante estudar esse tipo, o padrão de disseminação da doença. E tudo isso, a gente tem que saber também definir os fatores dos agravos de cada doença, tá? Então, quais são os fatores relacionados à doença do coronavírus, por exemplo? A gente pode citar as aglomerações. Esse é um fator de risco para o aumento da incidência das doenças. Por isso que tomou-se essa medida de isolamento social de forma horizontal, que atinge toda a população, para que se evite essas aglomerações e que diminua a probabilidade do contágio de pessoa a pessoa dessa doença, tá? Então, todas essas informações são fundamentais para chegar num ponto crucial, que é relacionado principalmente aos gestores, tá? Prefeitos, governadores, ministros, presidentes, que é de tomar decisão de forma que previna e também que mantenha um controle e evite diferentes cenários mais caóticos dentro de um cenário de epidemia ou de pandemia, como a gente está vivendo, tá? Um outro objetivo da epidemiologia é informar a população das diferentes endemias que ocorrem em uma população, tá? As decisões são tomadas principalmente pelos gestores e a população ela tem que assimilar e colaborar para que essas medidas surtam efeito, dependente do tempo, tá? E também, outro objetivo é definir quem são os grupos de risco em diferentes doenças, tá? No caso do coronavírus, pessoas que têm mais de 60 anos, pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, doenças coronárias, doenças crônicas como a diabetes e assim por diante. Isso é com base no levantamento de dados que vai definir quem é o grupo de risco. Então, quando o coronavírus surgiu, por exemplo, lá na China, verificou-se que estava ocorrendo uma taxa de mortalidade de aproximadamente 2% da população. Mas se você for observar a mortalidade por faixa etária, essa mortalidade ela não era de forma horizontal, não ocorria em todas as faixas etárias. Ela ocorria principalmente na faixa etária dos idosos, tá? Entre 60 ou mais anos, que aí tinha mortalidade, chegava aí de 10 a 15%. Então essa população contribuía para a elevação da mortalidade por coronavírus, tá? Então aqui eu trouxe um resumo do quais são os objetivos da epidemiologia. Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde na população humana, proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução, avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades, grupos de risco, por exemplo. Identificar os fatores etiológicos na gênese das enfermidades, os fatores que vão desencadear as diferentes doenças e os padrões também, os padrões de propagação da doença em uma população. E também trouxe aqui algumas aplicações, as principais aplicações da epidemiologia. Prever futuros cenários de expansão. Então, se uma doença surgir e a população não tem nenhum histórico de imunização com relação àquela doença, o cenário de expansão é absolutamente a totalidade da população. Em outro cenário, se já tem
um histórico de prevenção e uma política de prevenção, de imunização, aí o cenário ele já é mais brando. Tá? Uma outra aplicação da epidemiologia é a avaliação das medidas de prevenção e controle. Não adianta nada se eu tomar uma medida e não avaliar se ela foi efetiva ou não, a efetividade dela, se ela atingiu o objetivo ou não, porque senão eu posso estar insistindo numa medida que cause uma falsa sensação de proteção na população. Tá? Então é necessário que eu aplique uma medida, né, os gestores apliquem uma medida, seja feito um acompanhamento para avaliar se está atingindo o objetivo ou não daquela medida. O outro objetivo é monitorar a obtenção, a distribuição e a utilização dos produtos e serviços relacionados à prevenção das doenças. Não adianta nada eu só distribuir e não verificar se ele foi ou não utilizado pelaquela população. Então é necessário fazer esse acompanhamento. Também tenho aqui um artigo que vai falar sobre os objetivos e aplicações da epidemiologia. Está aqui para você o link para vocês darem uma aprofundada no conteúdo. Mas como saber se a população está saudável ou não? A gente pode fazer uma analogia como a relação entre médico e paciente. Quando o paciente ele começa a sentir alguns sintomas, ele procura o médico, que no caso poderia fazer uma analogia o médico vai avaliar os sintomas, vai fazer as medições necessárias para chegar a um diagnóstico e tomar uma decisão para a cura daquele paciente. Na relação dos estudos epidemiológicos é a mesma coisa, tá? No caso das manifestações das doenças em uma população, esse é um objeto de estudo dos epidemiologistas e dos gestores, tá? Da vigilância em epidemiologia. São eles que vão fazer esse levantamento de dados para diagnosticar, fazendo analogia, tá? Verificar onde está ruim, onde está bom e tomar as medidas cabíveis para o controle, a contenção daquela determinada doença ou agravo. Ok, gente? Então, essa é uma pequena recapitulação dos conteúdos já trabalhados, mas aí a gente vai dar continuidade nas próximas videoaulas, trazendo exemplos de indicadores de morbidade e de mortalidade, que são os principais indicadores utilizados na vigilância epidemiológica para determinar se a população está saudável ou não. Então, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima aula. E vamos continuar firme nos nossos estudos.